continuamos a série Próxima Etapa, Formando Discípulos. Sequencialmente, a gente conversou sobre cada etapa que o próprio Cristo Jesus nos ensina para a formação de discípulos, para a missão de compartilhar o reino, para a missão de compartilhar o amor, de expandir um reino de Deus e na multiplicação de discípulos. Os passos que nós demos até aqui foram esses. Acompanhe comigo os passos. Pense, veja, compartilhe e abençoe. Inclusive a gente fez um recurso aqui de gestos para a gente guardar no coração. Você lembra disso? O primeiro gesto é pense. Pense como Jesus pensou o reino. Não é sobre o meu pensamento, não é sobre o pensamento do pastor, é sobre o pensamento de Jesus. Então veja, a gente fez esse gesto aqui, veja como Jesus olhou para as outras pessoas. O jeito que Jesus chamou, Jesus olha sempre para o coração, Jesus olha sempre para a essência, Jesus não olha para a roupa, Jesus não olha para carro, Jesus não olha para posse, Jesus olha para a alma. E aí compartilhe, colocamos a mão no coração de compartilhar a nossa vida, passar tempo juntos. E semana passada a gente falou sobre abençoe, né? Não sobre a mão aqui pedindo a bênção de Deus. Não que seja isso seja errado. Não é errado. Mas a gente fez esse movimento. Abençoe os outros. Abençoe, capacite, ative os dons de outras pessoas, motive, encoraje uns aos outros. Pensando sobre essas etapas, vem um questionamento: onde será que a nossa comunidade está hoje? Nós estamos pensando sobre uma cultura formativa de pessoas que expandem o amor e a alegria. Onde nós estamos hoje? Hoje nós estamos entre o pense e o veja. Nós estamos começando a pensar como Cristo Jesus. E estamos também fazendo o exercício de olhar uns para os outros aqui e falar: puxa, você tem um dom maravilhoso que eu não tenho. Você tem uma habilidade que eu não consigo ter. Você tem uma habilidade diferente dessa pessoa. E juntos nós podemos unir forças e servir ao reino de Deus com todas as nossas habilidades. E essa é a beleza da comunidade. Sabe por quê? Porque Deus não derrama a mesma habilidade para mim, nem a mesma habilidade para você. E sabe qual a beleza disso? É fazer com que eu tenha uma postura humilde de falar: eu preciso de você, porque eu não tenho essa habilidade. Então eu preciso de você caminhar comigo, eu preciso que você caminhe comigo. Eu não sei fazer isso, mas você faz muito bem. E juntos nós unimos forças e caminhamos na mesma direção. A quinta etapa, né, e o tema dessa noite é essa: expanda. Expanda. Então, para ter um símbolo, para a gente ter um recurso visual aqui, para a gente guardar e memorizar, expanda agora com as mãos assim, as duas, e você vai fazer assim, expanda. Expanda. É um recurso visual, simbólico, que vai te ajudar a pensar. Expanda. Mas o que isso significa? A grande ideia é a formação de discípulos de Jesus que saem para fazer novos discípulos de Jesus e servir na missão. Então Jesus nos ensina a expandir. E nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus nessa noite. O texto bíblico que eu quero compartilhar está lá em Mateus 6, do verso 25 ao verso 34. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir, por favor, ela. Ou tem a Bíblia no dispositivo eletrônico, fique à vontade. Independente disso, o texto será projetado aqui. Então a gente vai acompanhar juntos o texto. Texto de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Diz assim o texto bíblico: essas são palavras de Jesus no Sermão do Monte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves do céu? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que se corroa em ansiedade, pode acrescentar um segundo, uma hora que seja a sua vida? Você pode? A ansiedade te dá esse poder? Não. Então por que vocês se preocupam? Por que vocês ficam ansiosos com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua riqueza, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, e a erva do campo ela existe hoje, e amanhã ela não existe mais porque ela é lançada no fogo, Deus não vestirá muito mais a todos vocês, a todos nós, homens de pequena fé? Portanto, Jesus diz:
não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois são os pagãos, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não me conhecem, elas ainda correm atrás dessas coisas com segurança. Mas o Pai Celestial, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que eu acabei de dizer, Jesus dizendo, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Mate um leão por dia. Não se preocupe com o leão de amanhã. Sabe por quê? Basta cada dia o seu próprio leão a ser vencido. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, muito obrigado, Pai, por esse momento precioso onde a gente abre a Tua palavra e a gente reflete sobre a Tua vontade. Deus, declaro aqui total dependência do Senhor. Nós precisamos do Teu sopro, da Tua voz. Então, minha oração é que as Tuas palavras se misturem com as minhas e que seja o Senhor falando no momento. Por Cristo Jesus. Amém. Esse é um verso muito famoso, né, de Cristo Jesus no Sermão do Monte, muito utilizado para a ansiedade. Né? É um texto que fala sobre ansiedade. Nós vivemos num século ansioso. As nossas crianças nascem ansiosas. As nossas crianças não conseguem esperar a abertura do Netflix. As nossas crianças não conseguem ver um comercial no YouTube. Elas querem passar. E nós estamos corrompidos também pela ansiedade. Então, a superficialidade hoje é a maldição dos nossos dias. Então, isso é terrível no momento que nós estamos vivendo de um pós-modernismo, né, de um secularismo. Mas eu queria enfatizar um outro aspecto desse texto. Eu quero nessa noite abordar a respeito do reino de Deus. Mas antes disso, para ilustrar a nossa mensagem, eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo que vai ser projetado. Bom, não precisa entender marroquino para você perceber o que aconteceu aqui, né? Copa do Rei, Marrocos, decisão por pênaltis, mata-mata, decisão por pênaltis. E o que nós acabamos de ver é o goleiro saindo em comemoração e a bola entrando no gol, né? Muitas lições a gente aprende com esse pequeno vídeo, do tipo, não comemore antes da hora, né? Isso é muito importante, não comemore antes da hora. Não subestime o seu adversário. Tenha um conhecimento prévio sobre física, porque ali aconteceu uma fórmula bem interessante. A bola entrou num giro que eu não sou bom de exatas, mas tudo é explicado pela física. E por aí vai. São vários ensinamentos que esse pequeno vídeo traz para mim e para você essa noite. Mas eu quero enfatizar algo importante. O goleiro fez uma defesa incrível. É decisão. Ele foi lá e pegou a bola, foi algo incrível, ele sai comemorando, é uma decisão. E talvez ele até tenha pensado depois, poxa, isso foi injusto, poxa, não acredito, nem bobeira. Só que tem uma grande verdade nesse vídeo: o placar não mente. A bola entrou, e a bola entrou, é gol. Passou da linha, a regra é clara, foi gol. E por mais estranho que isso soe, eu quero usar essa ilustração para dizer para mim e para você que igrejas também possuem placares. Sim, igrejas também possuem pontuações, empenhos, objetivos. E eu conheço muitos amigos pastores que se empenham muito e trabalham muito para vencer. Mas a grande pergunta é: qual que é o placar de uma igreja?
Essa é uma boa pergunta. Qual é o placar? Se o placar revela a verdade, qual que é a pontuação correta? Quando eu encontro alguns amigos pastores em congressos, acampamentos, eventos, no seminário, eu sempre escuto uma pergunta assim: e aí, pastor, e aí, assim, como é que está a sua igreja? E aí, você está onde? Como é que está lá? E aí a gente pensa, o que está por trás dessa pergunta? Simples, saber se ela está indo bem ou não. Essa é a pergunta. Ok, mas qual que é o placar que mede se uma igreja está ganhando ou perdendo? Se uma igreja está vencendo ou ela está sendo derrotada? Alguns pastores ainda perguntam, mas e aí? Quantos membros tem na sua igreja? E aí, está crescendo? Qual é a arrecadação? Quanto de dízimo vocês recolhem? Seriam essas as perguntas certas? Seriam esses os verdadeiros indicativos de uma saúde da igreja? Número de pessoas e dinheiro? Essa é uma boa pergunta. Afinal, toda a comunidade ela quer vencer, toda a comunidade ela quer avançar. Mas não é por causa de Cristo a essência? Para que serve a igreja? Como que a gente pode marcar um placar sólido que seja fundamentado na Bíblia, um placar sólido que seja fundamentado nas palavras de Jesus? Como nós podemos marcar pontos respondendo à missão de Jesus? No texto que nós lemos, olha só o que Jesus diz. Jesus diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse verso, ele é a resposta para todas as nossas preocupações nessa vida. Esse verso. Isso você precisa decorar, isso você precisa guardar no teu coração, porque essa é a resposta para a nossa ansiedade. Essa é a resposta para tudo aquilo que nos tira o sono, para tudo aquilo que nos faz pensar durante a noite sobre o que virá na segunda-feira, o que virá no concurso, o que virá quando eu encontrar com o meu chefe, o que será da minha situação de desemprego, por aí vai. Aí Jesus, o que ele está fazendo? Ele está lembrando os seus discípulos que, embora muitas coisas pareçam inquietantes, o nosso Deus é muito maior que qualquer circunstância humana. É muito maior. Ele é soberano. Então Jesus nos chama a confiar em Deus. Jesus nos chama a contar as bênçãos que nós vivemos e que nós temos experimentado e deixar que Deus cuide das nossas necessidades. É um ato de fé. Deixar que Deus cuide das nossas necessidades. Mas por que Jesus faz isso? Sabe para quê? Para que eu e você possamos nos preocupar com o que é essencial. A busca pelo reino de Deus, para nós nos preocuparmos e nos dedicarmos com o que é prioritário. E é muito importante pensar sobre o significado do reino. Afinal, o reino de Deus é um dos principais temas de Jesus nos evangelhos. No livro de Mateus, em especial, Jesus fala muito sobre o reino de Deus. E numa perspectiva sociológica, poderíamos dizer que um reino, que um Estado, ele é constituído por 3 princípios, né? Isso é uma questão sociológica, é uma questão que se encontra em livros de teoria geral do Estado, né? Como que se cria um Estado, como que se cria um reino? Precisa de 3 bases, né? Povo, soberania e território. Inclusive, esse é um princípio constituinte do nosso Estado. É só nós observarmos onde nós estamos inseridos. O povo brasileiro, quem é o povo brasileiro? São os cidadãos brasileiros, naturalizados ou nascidos, residentes, domiciliados dentro de um território brasileiro. O território brasileiro, qual é o território brasileiro? O território brasileiro, ele vai de Caburaí, lá em Roraima, e desce até o Chuí, lá no Rio Grande do Sul, cuja soberania pertence a quem? Pertence ao Estado Democrático de Direito brasileiro. E esse Estado é representado na figura do presidente do Brasil. Então isso é reino. Isso é um reino, isso é um Estado. O nosso Estado hoje é um Estado pós-moderno democrático. Então os brasileiros estão sujeitos a quê? Às leis e normas brasileiras. Eu e você não estamos sujeitos às leis venezuelanas, nós não estamos sujeitos às leis italianas, nós não estamos sujeitos às leis dos Estados Unidos, nós estamos sujeitos às leis e normas brasileiras dentro do território nacional. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante a gente observar isso e trazer para a gente pensar um reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino, é um domínio, uma esfera no qual as pessoas, o povo de Deus, que acreditam, que creem e confiam em Jesus,
Isso é reino de Deus. Então nós temos um domínio de Deus, uma esfera onde as circunstâncias, onde a vontade de Deus prevalece. Existe um povo de Deus que acredita, crê, segue Cristo Jesus e que vive essa vontade de Deus. E aí Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar, isso daí, o reino de Deus, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E aí Jesus vai enfatizando algumas coisas importantes, principalmente quando ele diz: pare de se preocupar com o que você vai se vestir. Pare um pouco de se preocupar com a sua roupa. Pare de se preocupar um pouco com o que você vai comer, ou o que você vai deixar de beber. Pare de se preocupar com a sua própria vida. Pare de se preocupar, Jesus está dizendo, com tudo que se relaciona ao eu. Meu, minha, nosso, nossa. E busque o reino de Deus. Então Jesus está falando algo muito sério, muito profundo. Saia do âmbito privado do teu coração, de um âmbito egocêntrico, que esse é também o egocentrismo, o materialismo, o consumismo, são aspectos principais de um secularismo existente hoje, no século que a gente vive. Saia desse ambiente privado e preocupe-se com a expansão do reino de Deus. Jesus está falando. Isso Jesus falou há 2000 anos atrás. Jesus está falando assim: olhe para o placar, mas olhe de uma maneira diferente. Não é sobre o meu empenho, não é sobre a minha habilidade, o meu placar. Não, eu preciso disso, eu preciso de um gramado que seja adequado. Eu só jogo se for a bola X da marca Y, mas é sobre a minha habilidade, é sobre a minha vitória. Não, Jesus diz, é sobre o final do jogo. É sobre uma vitória do reino de Deus. E aí as palavras de Jesus ficam mais interessantes, porque vitória no reino de Deus geralmente não bate com o conceito de vitória ou de sucesso do reino desse mundo. Não é com a compreensão do significado do reino desse mundo. Você já parou para pensar nessa diferença? O que é sucesso para Jesus? O que é vitória para Jesus? O que é vitória para o reino de Deus? O que é sucesso para o reino de Deus? Mateus capítulo 5, verso 10, Jesus vai falar algo fantástico. Felizes serão vocês, abençoados serão vocês que forem perseguidos por causa do meu nome. Felizes vocês que choram, felizes vocês que sofrem. Mas não é tão lógico assim com esse reino, não é? Aí lá em Mateus 18, verso 4, Jesus vai falar: olha, a respeito do reino de Deus, não é sobre títulos, não é sobre posses, não é sobre poder e não é sobre dinheiro. É sobre você ter a humildade de uma criança. Porque a sinceridade de uma criança é que faz você entrar no reino de Deus. Aí Jesus vai além, lá em Mateus capítulo 20, verso 16. Saiba que para o reino de Deus a vitória é o seguinte: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ainda no Mateus 20, verso 26, Jesus fala: você quer alcançar o reino dos céus? Você quer ser um grande líder? Se coloque como escravo primeiro. O grande líder é aquele que serve. Então, a gente vai percebendo que na lógica do reino de Deus, ela é totalmente invertida com a lógica do reino desse mundo, com a sociedade. E no final, lá em Mateus capítulo 25, olha só o que Jesus diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Jesus está falando aqui sobre o reino de Deus. Então, o que nos faz participar do reino de Deus? O que realmente Jesus está preocupado é com fidelidade, é com um coração fiel. Para Deus a questão não é marcar pontos aqui, gols ali, é fazer rituais aqui, se dirigir a tal lugar sagrado ali. Não é sobre o que você faz, quantas vezes você veio na igreja, se você nasceu presbiteriano, se seu bisavô era missionário, se você teve uma transformação, não é sobre o que você faz ou deixa de fazer, mas sim sobre o que Deus fez nos nossos corações. Então não é mérito, não é desempenho humano. A grande questão é fidelidade.
Eu acredito muito nisso, que quando Cristo Jesus voltar, e essa é a minha cosmovisão, Cristo Jesus está voltando e vai nos inserir num reino pleno, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais choro, mas sim só alegria, só celebração, sem nenhum aspecto de injustiça, mas não somente justiça. Mas a grande pergunta que Jesus fará quando Ele me vê e te vê, não vai ser: Laci, quantas vezes você foi na igreja ou deixou de ir na igreja? Laci, quantas vezes você abriu a sua Bíblia? Quantas vezes você se dirigiu a um lugar sagrado? Quantas vezes você fez? Tudo isso é importante, tudo isso são princípios e valores do reino, mas a grande pergunta que Jesus vai fazer para mim é mais profunda. A grande pergunta que eu creio que Ele fará para nós é: você foi fiel a mim? Você foi fiel no pouco? Você realmente me amou? Você realmente cumpriu a missão? Quando você viu alguém desesperado, você foi lá e estendeu a mão? Quando você viu alguém passando por necessidade, você foi lá e alcançou essa pessoa? Quando você viu alguém enfrentando a dor do divórcio, a dor do luto, você acolheu essa pessoa e chorou com ela? Eu acho que essa é a grande pergunta que Jesus vai fazer para nós. Você realmente me amou? Você investiu a sua vida buscando o reino de Deus? Essa é a grande pergunta. Porque qual que é a missão da igreja? Quando eu falo igreja, não é estrutura, não é parede. Eu sempre digo isso, porque eu gosto de enfatizar. Não é estrutura, igreja é gente. Igreja é eu e você, é uma comunidade, é o corpo de Deus. Qual que é a missão? É expandir esse reino, através do que? Da formação de discípulos. Pessoas que estão aprendendo com Jesus um jeito de viver. Nós estamos inseridos num mundo que é totalmente desconectado, num mundo que ainda é dominado pelas trevas, pelo maligno. Pode perceber toda a essência de atitude pecaminosa. Ela nasce da onde? Ela nasce do ego, ela nasce do egoísmo. Então as pessoas se matam para adquirir, as pessoas furtam para se dar bem, as pessoas são antiéticas para o bem próprio. Tudo está relacionado a um ego desconectado de Deus, está relacionado ao egoísmo. Esse é o grande problema do mal. E esse mal se potencializa quando nós tornamos uma comunidade em si mesmada, ao invés de cumprir o chamado de expandir o reino. E talvez essa seja a nossa maior tentação. Sabe por quê? Porque é uma delícia a gente ficar aqui só nós. É tentador, sabe? Viver só a gente, ficar só a gente. Nossa, a gente está num local onde eu posso deixar minha bolsa aqui. Eu nunca vou me preocupar de alguém furtar. Eu nunca vou preocupar de alguém pisar na bola comigo, porque se alguém pisar na bola comigo, ela vai se arrepender, a gente vai se perdoar, a gente vai crescer. Então é tentador a gente viver numa bolha, né? Uma bolha gospel, uma bolha de Jesus, entre aspas, né? Uma bolha da igreja. Então vamos viver para sempre aqui. Vamos fazer uma vila. Para quem gosta de filme, assiste aquele filme A Vila, do M. Night Shyamalan, com essa perspectiva da igreja. Aquele filme é fantástico. Esse filme, professores de psicologia usam, professores de sociologia na faculdade utilizam. Por quê? Porque ali um aspecto de vamos formar um mundinho só nosso, onde a gente vai ser feliz e ninguém de fora entra e ninguém que está aqui sai. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para irmos e alcançar mais pessoas. Então, a nossa grande tentação é viver em si mesmado e deixar de cumprir a missão de Jesus para a gente marcar pontos nos nossos placares particulares. Então, olha só, buscar o reino da igreja ao invés de buscarmos o reino de Deus, esse é o grande problema. E de repente a gente dá bobeira e começa a sonhar, né? A sonhar o que é bom para a nossa igreja, a sonhar o que é bom para os nossos planos, a sonhar para o meu, para o seu, para o nosso, para o meu. E o que a gente vai fazer? Não, é minha igreja, minha vida. Nós vamos dar assistência para o povo aqui de Deus reunido. Nós vamos administrar os recursos financeiros. É errado isso? Não é errado. Não é errado. Temos que dar assistência uns para os outros. Temos que medir a saúde financeira da igreja. Existe uma equipe que faz isso. Aqui na igreja presbiteriana não é o pastor. Isso é interessante sempre ressaltar. A igreja presbiteriana do Brasil, o pastor prega. O pastor não sabe quanto entra no caixa nem quanto sai. Por quê? Existe uma pessoa
Onofre, aqui, que é o responsável pela tesouraria, né, e que tem uma transparência que todo ano ele traz aqui, que se você tiver qualquer dúvida a respeito das finanças, você vai lá e pergunta e conversa com ele. Tudo isso é importante, mas essa não é a missão prioritária do reino de Deus. Isso se torna um grande pecado quando a gente inverte a lógica e começamos a pensar no nosso reino da igreja e não no reino de Deus. Sabe? Minha igreja, meu reino. Minha igreja, minha vida. Né? E de repente, ao invés da missão estar focada na busca do perdido, ao invés de estarmos preocupados com quem está precisando lá fora do âmbito da igreja, a missão acaba focada na membresia, na programação, nos eventos, nos recursos financeiros e por aí vai. E aí eu queria dizer algumas coisas bem sérias para você aqui nessa noite. Isso é muito sério, isso é muito real. A igreja, ela pode crescer em frequência enquanto o reino de Deus diminui. Isso é perigoso. A igreja pode crescer em números de adeptos, e aí eu vou colocar entre aspas, em números de sócios, enquanto a sociedade, a cidade, permanece da mesma maneira. A igreja pode crescer e não ter nenhuma transformação espiritual na vida dos membros. Ela pode crescer e aí ela cresce, vai chegando mais gente, mas não há mudança nos lares, não há mudança nas famílias. O marido continua sendo um grosso com a esposa continua desleixada com as crianças continuam longe dos pais, desonrando os pais, não há mudança. Esse é um grande perigo quando a gente transforma uma comunidade viva num clube, numa instituição de entretenimento. Jesus nos chamou para sermos uma instituição de entretenimento. Jesus foi muito claro em Mateus 5, vocês são sal da terra e luz do mundo. E eu vou te fazer uma pergunta, o sal dentro do saleiro serve para quê? Para nada. Ele só tem serventia quando ele sai do saleiro. A luz escondida embaixo da cama não serve para nada. Ela só tem serventia quando a gente coloca a luz no alto. Ninguém instala a lâmpada no chão. Não sei o aspecto de jardinagem, né? Mas não faz sentido. Vamos fazer uma iluminação aqui no chão. Não, a luz precisa ficar no alto. O sal serve para salgar o mundo. Então, para expandir o reino, qual é a diferença que a igreja deve fazer nesse mundo? Se o foco é apenas interno, membresia, arrecadação, programas e eventos, como é que fica a sociedade? De repente está tudo lindo, está tudo maravilhoso, mas o que acontece com a política brasileira? O que acontece com a saúde? O que acontece com a violência? O que acontece com a pobreza? Eu acho que a grande tapa na cara nós cristãos, é abrirmos o telejornal, é vermos a televisão, e saber que existe bancada evangélica, saber que existe na política um monte de deputado pastor, é saber que, segundo as pesquisas de grandes revistas, o Brasil é um país evangélico e a sociedade não tem mudança. Então, que país é esse que diz que crê em Jesus, mas não serve a Jesus? Tem algo que está incoerente. Então a igreja ensimesmada, ela não alcança a cultura, ela não alcança a pobreza, ela não alcança a escola, ela não alcança a família, ela não alcança o trabalho, ela fica fechada ali, ela não brilha, enquanto todos os outros aspectos estão na escuridão. E muitos outros aqui que eu não coloquei. Então Jesus nos comissiona a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é, a gente precisa expandir esse reino de Deus. Eu e você somos postos avançados no reino de Deus, na mais absoluta certeza que Jesus diz que nada pode impedir o avanço da igreja. Nada pode impedir o avanço do reino de Deus. Jesus diz que quando a igreja está em missão, que quando nós estamos avançando, nem as portas do inferno vão prevalecer. O que Jesus está dizendo? Que a igreja precisa expandir. Não é o inferno que vem a gente, vem até nós, e aí a gente estoura a porta. Não, a gente vai lá, e a porta do inferno ela não prevalece. O que é o inferno? Senão a plenitude da desconexão com Deus. Então, quando a igreja vai lá alimentar o faminto,
O reino das trevas não prevalece, porque se a igreja for, a igreja vai alimentar o faminto. Quando a gente descobrir ou se engajar na missão de ser bênção, de acolher as pessoas que sofrem, nada pode impedir a gente de compartilhar o amor, nada pode impedir de sermos luz. Essa palavra é a promessa de Deus. Nada prevalece contra a igreja. Aí a igreja expande. Aí a igreja transforma. Quando a comunidade de discípulos de Jesus está em missão, ela se torna um posto avançado do reino de Deus. Isso significa que pessoas que vivem no reino de Deus vão modificando os seus relacionamentos, vão brilhando em volta das pessoas que não conhecem a Deus, transformando realidades, mudando histórias e trazendo pessoas para Cristo. Olhando para esse gráfico, isso é uma igreja que não está em missão, é uma igreja em si mesmada, mas uma igreja que está em missão, que entende e que vai em busca do perdido. Olha o que ela faz, é mais ou menos isso. Ela brilha, ela alcança, ela toca a sociedade, ela toca a cultura, ela transforma a pobreza, ela incomoda a violência, ela acaba com a opressão, ela se preocupa com a saúde pública, que ela não está ensimismada, ela se preocupa com aqueles que sofrem também, ela se preocupa com as famílias, ela se preocupa com a educação, ela se preocupa com o desemprego, ela se preocupa e ela brilha, e o reino de Deus vai expandindo e vai transformando. Essa é a vontade de Deus, avançar o seu reino. E é sobre isso que Jesus falou. Jesus nos ensinou a orarmos, né? Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Se o reino de Deus fosse só no céu, Jesus não teria nos ensinado a orar assim na terra como no céu. Então Jesus nos ensina a pedir que o reino expanda aqui agora. Por onde forem, preguem essa mensagem. Mateus capítulo 10, verso 7. Que mensagem? Que o reino de Deus está disponível e acessível para todos, independente de ser doutor, analfabeto, rico, pobre, gentil, judeu, grego, troiano, argentino, brasileiro, corintiano, palmeirense. Corintiano fica difícil, mas dá, está acessível. Desculpa, Pedrinho. É acessível para todos, disponível para todos. O reino de Deus é para todos. Essa é a mensagem de Deus, é a mensagem de Jesus. Vai e prega as boas novas do reino de Deus. Aí Jesus diz lá em Marcos 4, o reino de Deus, sabe como que é o reino de Deus? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Não sei se você já viu um grão de mostarda. Já pegou um grão de mostarda. Se tropeçar e deixar cair, você não acha mais. É o menor das sementes, né? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que você planta. E conforme ele vai crescendo, vai se tornando uma das maiores árvores, a ponto de abrir ramos e galhos grandes que fazem sombra e que servem de ninho para as aves. Esse é o reino de Deus. Então essa é a mensagem de Jesus. Eis as boas novas de Deus. Existe um reino de amor, um reino que acolhe, um reino que transforma, um reino que é resposta para essa sociedade que está em depressão, para essa sociedade que está mergulhada numa ansiedade, uma sociedade que é feita por uma geração de workaholics, uma sociedade que é feita, pastor, nossa, 24 horas não é suficiente, uma sociedade onde as nossas crianças estudam, escutam música, assistem um filme, tudo ao mesmo tempo, com 3 fones olhando, não entendem nada, uma sociedade que está em meio à superficialidade e que está sofrendo, uma sociedade que dentro de 2 anos terá o maior índice de doenças mentais em referência às outras doenças. As doenças relacionadas à depressão, a síndromes do pânico, a borderline, serão as maiores doenças em vista das outras doenças. Então o que está acontecendo com esse mundo? Qual que é a resposta? A resposta é o reino. A resposta é um reino de amor. É um reino de Deus, que redime, que transforma e que traz expectativas e esperanças para mim e para você. E que nos leva a propagar e falar, peraí, isso não pode parar em mim não. Eu preciso compartilhar isso para as outras pessoas. Que nos direciona a expandirmos o reino de Deus onde Ele nos leva. Concluindo, não é sobre calcularmos a arrecadação financeira. Isso é um dos aspectos, mas esse não é o aspecto prioritário. Não é sobre contarmos o número de pessoas dentro da comunidade. Isso é muito importante, mas isso não é prioritário. Mas sim, aonde nós estamos investindo os nossos recursos financeiros? Essa é uma boa pergunta.
é na missão, é na expansão que deve ser investido, mas sim sobre quantas pessoas na comunidade estão engajadas na missão. Essa é uma conta boa a se fazer. Essa é uma conta boa a se fazer. Se todos aqui estiverem engajados na missão, nós estaremos fazendo muito mais do que muitas outras comunidades espalhadas por aí que não estão engajadas na missão. Então a grande pergunta é: que diferença a comunidade presbiteriana de Indaiá, nós aqui, estamos fazendo na sociedade, na cidade de Indaiatuba? Essa é a grande pergunta, porque essa é a pergunta que vai nos mover, essa é a pergunta que vai nos tirar da zona de conforto, essa é a pergunta que vai nos colocar na missão. Ah, mas pastor, aqui essa cidade é a melhor do país. E eu acho que é mesmo. Eu que vim de fora, é fantástico. Gente, existe uma realidade que talvez muitos aqui não conheçam fora de Indaiatuba, sabe? Principalmente nos cantos de São Paulo, principalmente no Vale do Ribeira. E sair do estado de São Paulo, gente, é triste, né? A gente saindo de uma capital. Então, nós somos abençoadíssimos de estarmos residindo nessa cidade, que funciona muita coisa municipal, né? Que funciona a escola bem, funciona a saúde pública bem, funciona a segurança pública. Então nós somos abençoados. O que a gente faz com essa bênção? A gente precisa investir naqueles que não são abençoados como nós. A gente precisa alcançar aqueles que sofrem. A gente precisa expandir esse reino. A gente precisa descobrir quem que precisa. Porque às vezes a gente fala que não tem, pastor. Será que não tem? Ou será que nós que estamos presos na vila? Presos na bolha? Então essa é a pergunta. Nós queremos criar uma comunidade que forma discípulos de Jesus. Por que discípulos de Jesus? Porque um discípulo é uma pessoa que está aprendendo com Jesus. E o discípulo é uma pessoa que está vivendo o reino de Deus. O que importa para uma comunidade que tem discípulos de Jesus que aprendem e vivem o reino? Sabe o que importa? Que o reino avance, que o reino prospere, que o reino de Deus expanda. E assim, nós concluímos com esse verso. E eu quero te desafiar a falarmos juntos esse verso. Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mais uma vez, vamos lá? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando o reino de Deus é a primeira coisa que nós buscamos e vivemos, aí sabe o que você pode fazer? Descansar, sabendo que tudo aquilo que você precisa, o próprio Deus vai te acrescentar muito mais do que aquilo que um dia você sonhou ou imaginou. Porque o nosso Deus, Ele é generoso. O nosso Deus derrama infinitamente mais do que tudo aquilo que um dia nós sonhamos ou pensamos. Que nós estejamos em missão, buscando o reino de Deus. Pense, veja, compartilhe, abençoa e expanda. Para quê? Para a honra e glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Preciso que alguém só comunique a Suzana lá, que terminamos aqui para preparar as crianças, enquanto eu vou trazer aqui alguns treinamentos para a alma. Sempre temos um exercício para praticarmos durante a semana. Então, para refletir, eu quero te desafiar a ler Mateus capítulo 6, verso 10, quando Cristo Jesus nos ensina a orar. E a partir de agora, o que significa para você fazer essa oração? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero que você reflita isso durante a semana. Quero que você escreva isso no caderno. O que para você significa agora sobre essa perspectiva? Um segundo exercício para praticar. Você pode utilizar o Google ou um aplicativo da Bíblia. Existe um aplicativo bem legal da YouVerso.com. Tem várias versões da Bíblia. E faça uma pesquisa no Novo Testamento sobre os versículos que possuem a palavra reino. Faça essa pesquisa, dá um Google lá, Bíblia, Novo Testamento, reino. E aí você vai olhar vários versículos, leia e depois anote, separe qual verso te chamou mais a atenção. Por que esse verso te chamou a atenção? E que prática da expansão do reino
você pode se dedicar a fazer e a orar. Então esse é um exercício que você não tem que entregar para mim, para o pastor, não tem que entregar para ninguém. É um exercício que você faz, você com Deus, no secreto do teu quarto, orando a Deus. Amém? Já sabe?